o caipira que fazia cirurgias espirituais. Para muitos, Zé Arigó era um médium que salvava vidas, para outros um charlatão, e foi preso acusado por curandeirismo, afinal, ele exercia a medicina de forma ilegal. Porém, segundo a história deste homem, não era ele quem fazia essas cirurgias espirituais e sim o espírito de um médico alemão que morreu na Primeira Guerra Mundial. Ficou curioso? Então se liga nesse vídeo que vamos descobrir muito sobre essa surpreendente história. Mas antes, deixe seu like para não se esquecer, se inscreva no canal e bora pro vídeo! José Pedro de Freitas, ou Zé Arigó, como era conhecido, foi um mineiro, nascido em Congonhas e recebeu este apelido por ser um garoto muito ingênuo, matuto, um caipira da roça. Ele foi um dos maiores curandeiros do mundo e desde criança se mostrava ser diferente, tinha um bom coração e doava alimentos produzidos na fazenda escondidos do seu pai, para pessoas pobres daquela região. Desde pequeno já tinha visões, via espíritos, corria para a cama dos seus pais à noite chorando, pois não entendia direito o que estava acontecendo. E ainda jovem, já recebia a visita de Dr. Fritz, o médico alemão, em seus sonhos, que se apresentava a ele dizendo que eles tinham uma missão juntos. A família de Arigó era muito católica, natural para pessoas do interior naquela época. O menino chegou a tomar surras dos pais, que achavam que ele estava mentindo, mas até que levaram a criança para uma sessão de exorcismo com um padre. Tudo indica que nem o padre sabia muito bem o que estava acontecendo, já que receitou para Arigó só que o menino rezasse um pouco mais. Arigó se casou muito jovem e teve 6 filhos, e nessa época a presença do espírito do Dr. Fritz aparecia com muito mais frequência e insistia que eles juntos deveriam encarar uma grande missão, pois teriam obras grandes e fariam isso tudo juntos, com a ajuda um do outro. Zé Arigó era um católico muito fervoroso e passou por vários conflitos e muitas dúvidas, até que ele decidiu ouvir e se entregar a essa missão. E sobre a influência do Dr. Fritz, ele começa a atender centenas de pessoas durante praticamente 20 anos, sem cobrar nada de ninguém, mesmo trabalhando muito, com horas e horas de atendimentos incansáveis por dia. Arigó ficou muito famoso operando celebridades, mas nunca dando as costas aos pobres. Mas o que de fato são cirurgias espirituais? Obviamente, este é um tema muito polêmico e muitos mistérios cercam tudo isso, mas existem vários tipos de cirurgias e procedimentos espirituais. Alguns deles acontecem sem o operador, ou o médium no caso, encostar no paciente. Em outros casos, são usados objetos para simular cortes, e em outros casos, realmente existem esses cortes, e objetos são introduzidos no nariz do paciente, por exemplo. E é aí que o caso fica sério, pois muitas pessoas não acreditam em nada disso e julgam ser operações de alto risco aos que se submetem a esses procedimentos. Afinal, não tem um médico ali fazendo, pelo menos não o corpo de um. E em muitos casos não são feitos em locais adequados. E dentre outros, esses foram motivos que levaram Zé Arigó a ser condenado ao exercer ilegalmente a medicina. Afinal, ele até mesmo receitava medicamentos e haviam farmácias da região que aceitavam suas receitas médicas. E isso o levou para a cadeia. Mas antes disso, ele havia curado um sério problema de saúde de Juscelino Kubitschek. Ele mesmo, nosso ex-presidente muito famoso. Então, quando Arigó é preso, Juscelino fornece um induto e Arigó não fica na cadeia. O médium continuou em liberdade e atendendo. Certa vez, um médico norte-americano veio para o Brasil e foi ao encontro de Zé Arigó em Congonhas, com o objetivo de bater de frente com o médium, pesquisar e questionar, ver se realmente Arigó não era um charlatão. Mas logo no primeiro encontro, ao ver Arigó recebendo o espírito do Dr. Fritz, o médico americano ficou muito surpreso, pois Zé Arigó se entregava totalmente ao espírito de Dr. Fritz, de forma que o seu rosto mudava, sua postura, seu olhar e até mesmo falava alemão, o que surpreendia a todos, pois Arigó não sabia falar aquele idioma.
O homem simples mal terminou o ensino fundamental quando criança. Outra coisa que surpreendeu o médico americano era que Zé Arigó, com o espírito do Dr. Fritz, fazia cortes na pele dos pacientes e em suas cirurgias não costurava os cortes, e eles se fechavam naturalmente e muito mais rápido. E mesmo sem asepsia, as cirurgias não infeccionavam. Além disso, apenas com o olhar, o espírito do Dr. Fritz conseguia aferir a pressão arterial do paciente e até mesmo saber o que ele tinha ou sentia. Ou seja, o médico americano, conhecido por desmascarar charlatões, veio ao Brasil para afrontar Arigó e acabou sendo surpreendido. Este médico gringo tinha um tumor benigno no braço, algo que não o preocupava muito, mas com o intuito de testar, o médico decidiu deixar Arigó fazer a sua cirurgia de remoção desse tumor. E em questão de segundos, em uma sala cheia de pessoas, Arigó pega um canivete e retira o tumor e coloca na mão do médico americano, o curando assim. Arigó teve até mesmo a visita da NASA para estudar o que eles chamavam de fenômeno Arigó. Um outro ponto alto foi quando Arigó recebeu a visita de Roberto Carlos, que naquela época estava no auge do sucesso, e curou o filho do cantor. A partir daí, a sua visibilidade aumentou, a sua perseguição também, junto com as denúncias. Assim, Arigó vai parar na cadeia. Ele até poderia pedir outro induto, mas para pedir o induto, ele deveria solicitar uma espécie de perdão, afirmando assim que ele estava arrependido. Mas Arigó não fez isso, por acreditar que o que estava fazendo não era errado. Dizem que mesmo dentro da cadeia, ele continuou curando os presidiários e saiu da cadeia sendo carregado e aclamado. Durante sua vida, Arigó teve amizade de outros grandes médiuns, como o próprio Chico Xavier. As perseguições com Arigó só aumentavam, pela imprensa e principalmente pelos médicos que não acreditavam naquilo tudo. Mas Arigó frequentemente convertia pessoas que iam lá para atacá-lo e saíam de lá curados de alguma forma. Dizem que Arigó teria recebido uma mensagem do outro mundo, do além, dizendo que ele iria desencarnar, ou seja, ele iria partir do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, e que o seu dia já estava marcado, e que provavelmente já tinha cumprido a sua missão com o Dr. Fritz, e suas perseguições não iam diminuir, causando muito mais sofrimento. E assim foi. No dia 11 de janeiro de 1971, Zé Arigó morre em um acidente de carro, encerrando assim a sua missão nesta vida. Mas os estudos sobre este homem continuam até os dias de hoje. Um fato curioso é que no dia de sua morte, Zé Arigó não estava com seu crucifixo no bolso, um objeto que ele nunca se separava. Dizem que Zé Arigó não teve muito tempo para se aprofundar no espiritismo, não estudou tanto quanto os outros nomes que marcaram a história, já que sempre estava em movimento e morreu prematuramente. Quero reforçar aqui que não somos os donos dos fatos, e se você sabe mais alguma coisa sobre essa figura icônica, deixe nos comentários e vamos conversar sobre o assunto. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada que acontece por aqui. E nos vemos nessa vida, ou quem sabe, na outra.